Conheça a nossa loja virtual. Acesse www.arduinobrasilshop.com.br. Oi gente, bem-vindos ao canal Arduino Brasil, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês a diferença entre duas grandezas, a corrente e a tensão. Bom, a ideia de fazer esse vídeo surgiu devido a alguns cursos de Arduino básico que a gente ministra e a gente percebeu que principalmente a galera que não trabalha na área, não estuda a respeito de tecnologia nem nada, tem uma certa dificuldade de entender a diferença entre essas duas grandezas. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês de um jeito básico e simples, para que vocês tenham em mente a diferença entre essas duas grandezas. Vamos começar por tensão. A tensão, ela é basicamente, tecnicamente falando, ela é uma diferença de potencial. Então você tem dois polos, né? Eu tenho aqui uma pilha, eu tenho um polo positivo e um polo negativo, e a diferença de potencial entre eles é a minha tensão. Mas o que é essa diferença de potencial? Bom, energia potencial a gente sabe que é uma energia armazenada. Se eu tenho uma energia potencial gravitacional, por exemplo, eu tenho essa pilha aqui, e eu tenho a minha mão aqui. Se eu soltar, significa que houve uma diferença de potencial entre a pilha que estava na minha mão e a minha mão aqui. Então, isso fez com que a pilha se locomovesse ao longo do ar, graças à gravidade, porque a minha energia é potencial gravitacional. Mas é basicamente isso que funciona uma tensão. Eu vou ter energia potencial entre a diferença de potencial entre dois polos aqui, e essa diferença de potencial, que é uma diferença de potencial elétrica, ela vai permitir com que haja um fluxo de cargas entre esse condutor, né, entre esse caminho aqui. Então, o que aconteceu aqui para mim, acontece aqui dentro dessa pilha. Então, teoricamente falando, e mais popularmente falando, digamos assim, a gente pode dizer que a tensão é a força que empurra as cargas, que empurra os elétrons em movimento. Então eu comecei a falar de tensão porque eu acho que é importante começar por ela, já que a corrente vai precisar dela. Então, tem muitos casos assim que a gente gosta de dizer, tipo, de usar essa brincadeirinha para que fique mais claro. Por exemplo, existe corrente, existe tensão sem corrente, mas não existe corrente sem tensão. Então, para que a gente nunca esqueça dessa afirmativa, imagina que você tenha um sistema de encanamento. Você pode ter o sistema de encanamento sem água, mas você não consegue passar a água por exemplo, de uma caixa d'água até um outro ponto sem o sistema de encanamento. Então, a água seria a corrente e o encanamento seria a sua tensão. Então, você pode ter um sistema de encanamento vazio ali, sem água. A tensão vai estar existindo, mas você não consegue transportar a água até o ponto de um ponto até o outro ponto sem esse sistema de encanamento, que é a tensão. Então, é isso que acontece, você não consegue obter uma corrente sem tensão, porque, como eu disse, a corrente vai depender dessa diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai ser a força que vai impulsionar essas cargas em movimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma foto para vocês do que a gente gosta de... Eu gosto muito dessa imagem, eu vi ela quando eu estudava no ensino médio, no IF, e aí eu achei que foi muito importante, e a partir dela eu nunca mais esqueci o funcionamento dessas três grandezas tão importantes na eletrônica, na elétrica em si, que é a corrente, que é a tensão e a resistência. Então vocês podem observar que o carinha está empurrando, a tensão aqui está empurrando a corrente para tentar passar e a resistência segurando. Então é exatamente isso. A tensão é a força que empurra a corrente os elétrons para darem movimento e gerar uma corrente. E aí, com base nisso, a gente vai vindo para um outro tema, que é a corrente elétrica. Então, a corrente nada mais é que um fluxo de carga. É um fluxo de elétrons que está passando por uma determinada área em específico. Então, aqui eu tenho uma secção, né? Eu tenho a minha pilha aqui. Então, a quantidade de carga de elétrons que vai passando aqui nessa minha pilha, eu tenho uma área, né? Então, eu tenho uma quantidade de elétrons que circula por essa área. Então, isso é corrente elétrica. É quando eu tive, através da minha diferença de potencial, que é a minha tensão, eu tive a movimentação de elétrons em um sentido, em um determinado sentido. Então, eu
dentro disso, dentro de corrente, isso aqui é basicamente tensão e corrente, né, que eu acabei de explicar. Tensão, diferença de potencial, força que movimenta os elétrons, e corrente são os elétrons em movimento em uma área determinada, em um espaço, uma secção determinada. No caso aqui a gente tem a nossa pilha, então dentro dessa área dessa pilha passa uma quantidade de elétrons, isso é a minha corrente, movimento de elétrons. Dentro desse conceito de movimento de elétrons, a gente tem tensão alternada e tensão contínua. E através de tensão alternada e tensão contínua, se eu tenho uma tensão alternada, eu tenho uma corrente alternada. Se eu tenho uma tensão contínua, eu tenho uma corrente contínua. Então aqui eu tenho uma pilha, e ela tem dois polos, né? Todo mundo sabe que a pilha tem um polo negativo e positivo. E esses polos nunca mudam, eles nunca alteram. Então, sabendo disso, eu sei que a minha tensão nessa pilha é uma tensão contínua. E, por consequência, a minha corrente vai ser uma corrente contínua. O que seria isso, uma corrente, uma tensão contínua? Significa que esse polo ele não se altera. Então, a corrente ela tem o mesmo valor sempre. Então, ela é contínua. Aqui, ó, um gráfico da corrente no tempo. Então, quando a gente diz que a corrente é contínua, significa que ela não se altera ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui um gráfico linear que mostra, que comprova matematicamente isso, dizendo que a nossa corrente ela é contínua devido à nossa tensão ser contínua, ou seja, os nossos polos eles não se alteram. Você não pega uma pilha uma hora que é positiva e depois você pega ela e outra hora é negativa. Isso não existe, esses polos continuam firmes. Então, pilhas, baterias, eles são polos fixos, então são sempre fornecedores de tensão contínua, por consequência é uma corrente contínua. E aí, quando a gente trata de quando a gente trata de tensão e corrente alternada, a gente já está falando de uma coisa diferente. A gente está falando de uma diferença onde os polos vão se alterar em um período de tempo. Então, eu vou colocar uma imagem aqui agora, vocês vão ver uma senoide. E isso significa o quê? Que ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. Diferente do nosso linear, o nosso linear era só numa parte, então só a parte positiva, ou somente a parte negativa. Então, a senoide aqui a gente tem a parte negativa e a positiva, ou seja, uma hora do tempo ela vai estar na parte positiva, em outro momento desse tempo ela já vai estar na parte negativa. Então, há uma alteração entre positivo e negativo em um período. Então, vocês podem observar ali, ó, vai ter a senoide, né, vai ter um período. O período é o quê? É o tempo que um ciclo demora para ser feito. Então, nesse ciclo, significa que esses polos estão sendo alterados. Uma hora ele é positivo, uma hora ele é negativo. Uma hora ele é positivo, uma hora ele é negativo. Então, isso gera uma corrente e uma tensão alternada, né? Uma tensão alternada que gera uma corrente alternada. Então, é essa a diferença. Então, sempre que você vê falando, isso aqui é tensão alternada, isso aqui é alternado, você vai saber que é uma senoide e que vai estar passando entre positivo e negativo. Você vai saber que o gráfico disso vai ter uma hora em um determinado momento do tempo, vai ser positivo, um determinado momento vai ser negativo. Então, essa alteração gera o positivo e o negativo. Mas o que a gente tem em casa, por exemplo, partindo das tomadas, o 110 e o 220, né, o 127, é uma tensão alternada. E a gente sabe que, pelas normas brasileiras, a gente tem uma frequência. Essa frequência é em hertz, né, são 60 hertz. Então, quando a gente quer saber a frequência, a gente coloca 1 sobre o tempo e a gente tem o valor da frequência. O que essa fórmula de 1 sobre o tempo quer dizer? Quer dizer que nesse período, qual que é o período que você tem que vai acontecer essa alternação. Então, quando a gente diz que a gente tem 60 Hz na tomada de casa, significa que essa mudança, esse ciclo inteiro, né, uma onda inteira para acontecer, ela acontece 60 vezes por segundo. Então, essa alteração vai acontecer 60 vezes em um segundo, que é o padrão brasileiro. É uma energia com uma frequência de 60 Hz sempre. Então, vamos recapitular um pouquinho. Contínua é um movimento ordenado num único sentido. Um movimento, uma tensão alternada, uma corrente alternada, né?
quando não tem um único sentido. Ela pode uma hora ir para um sentido, outra hora ir para o outro sentido. Então, vou colocar essas duas fotos aqui. E aí vocês podem observar que uma está indo em um único sentido e esse sentido nunca vai mudar, que é o caso da nossa pilha. E o outro, uma hora sim, uma outra hora não. Uma outra hora sim, uma outra hora não. Bom, basicamente essa é a diferença entre elas. Para que haja corrente é necessário que tenha tensão, porque a tensão é a diferença de potencial, é a força que empurra os elétrons, e quando os elétrons entram em movimento eles vão gerar uma corrente. Então, para você calcular isso, tem uma lei simples. Eu aprendi no meu ensino médio, a gente chamava de URI, assim a gente sabia exatamente os lugares que cada um estava. Então, vou colocar essa foto aqui. E essa pirâmide mostra certinho o URI que a gente tanto aprende, que a gente tanto decora. Então, para você ter a tensão, basta multiplicar a corrente pela resistência. Para você ter a corrente, basta você dividir a tensão pela resistência. E aí é só modificando a fórmula para você chegar e você obtém resultados de tensão, corrente e resistência. Então, lei de Uri. Mais uma coisinha que eu queria dizer é a maneira como a gente vai medir isso. Eu tenho um circuito, por exemplo, uma pessoa te dá um circuito e fala, mede a tensão para mim, mede a corrente para mim. Como é que você vai estar fazendo isso com o seu multímetro? Então, é sempre importante saber muito bem isso, ter muito claro isso. Para você medir a tensão, você vai colocar em paralelo com a carga. Então, vou colocar essa foto aqui. Vocês podem observar, esse quadradinho aí, ela é a minha carga. Pode ser uma lâmpada, pode ser um capacitor, pode ser qualquer componente que esteja ligado. A gente chama de carga qualquer componente que tenha um consumo de energia dentro do circuito, né? Que tenha ali uma funcionalidade dentro daquele circuito que vai estar consumindo, então a gente chama de carga. Então, esse quadradinho na foto é uma carga, e aí quando você quer medir a tensão, você vai colocar em paralelo com a sua carga. Então, já teve um vídeo aqui no canal meu falando sobre série e paralelo, então se der uma perdida é só dar uma olhadinha nesse vídeo que você vai relembrar, mas na foto é muito simples, você vai colocar em paralelo, então positivo, você liga numa parte positiva, ou negativo, você liga em outra parte negativa. Ou, tanto faz, o sinal só vai alterar no multímetro, mas de preferência a gente sempre tenta respeitar isso. Então você vai ligar de maneira paralela a sua carga e você vai obter a sua tensão. Coloca o multímetro lá na parte de tensão. Se você sabe que a sua tensão é contínua, coloca na parte contínua. Se você sabe que ela é alternada, coloca na parte alternada, né? No botão do multímetro. Mas quando você vai medir a corrente, já é diferente. A corrente ela tem que passar por dentro do multímetro para que você consiga medir o valor dela. Então, o seu equipamento tem que estar em série, o seu multímetro, o seu multiteste tem que estar em série com o circuito. Então, eu vou colocar essa outra foto aqui, que agora é uma situação que está medindo em série. Então, o quadradinho ainda é a carga, e vocês podem observar que o multímetro vai fazer parte do circuito agora. É como se ele fosse uma parte do fio, porque a tensão vai passar da fonte, vai passar por dentro dele e aí vai chegar na carga. E assim você consegue medir a corrente. Então, é bem simples, mas é sempre bom deixar muito claro que você quer medir a tensão em um circuito, você vai estar colocando ele em paralelo com a carga. Se você quer medir a corrente desse circuito, você vai estar colocando ele em série com a carga. Bom, gente, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha explicado de uma maneira bem simples e que seja compreensível. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, compartilha. Se você gosta mais desse tipo de conteúdo e não foi inscrito nesse canal, se inscreve aqui, a gente tem um monte de coisas legais para ver, vários vídeos de projetos e tirando dúvidas. E se caso você tem algum assunto, alguma coisa que você queira saber, que você acha que seria interessante da gente fazer um vídeo e estar explicando, eu vou deixar aqui o Instagram do canal. Você pode estar lá, a gente sempre coloca caixas de dicas para vídeos, então você pode estar lá ou mandando uma mensagem no direct falando, eu acho que seria interessante vocês fazerem um vídeo sobre isso, sobre aquilo. Então a gente está sempre aberto para novas ideias aí. Então, beleza, gente? É isso. Falou, tchau.